Olá, bom dia, boa semana. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Comecemos nosso programa de hoje com o Salmo 118, que diz assim, abre aspas, Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la, fecha aspas. E o nosso super abraço vai para Brasília, Distrito Federal, cumprimentar a Isabela, que está completando hoje 7 anos de vida. E também vamos para Manaus, Amazonas, para cumprimentar também o Bruno Santos. Parabéns e muitas bênçãos na vida de vocês. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial, gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios, pensou predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Hoje iniciamos a meditação do Evangelho de Lucas, que vai durar 3 meses até o final do ano litúrgico. O Evangelho fala da visita de Jesus a Nazaré e da apresentação do seu programa de vida ao povo da sinagoga. No início as pessoas ficam entusiasmadas, maravilhadas, mas logo a seguir, quando percebem que Jesus quer acolher a todos, sem excluir ninguém, o povo se rebela e querem até matá-lo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E, no entanto, no profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos da sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade.
levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se apresenta oficialmente aos seus concidadãos como profeta enviado por Deus e aplica a si mesmo as palavras de Isaías capítulo 61. Ele será o libertador do seu povo e daqueles que sofrem injustiças. Em Nazaré, a sua manifestação é dificultada pela desconfiança e hostilidade dos ouvintes, os seus concidadãos. Os habitantes de Nazaré não o reconhecem como o Messias de Deus, enquanto em Cafarnaum até os demônios o proclamam, é o Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 34. O Evangelho é para os judeus, mas encontra aceitação desde o início apenas entre os pagãos. A libertação dos oprimidos é o Evangelho por excelência. Para Isaías capítulo 56, versículo 8, o verdadeiro jejum é dedicar-se ao serviço dos outros através de obras de misericórdia, incluindo a libertação de prisioneiros. Os pobres, a quem se destina a mensagem do Evangelho, são aqueles que carecem dos bens necessários, mas sobretudo da liberdade. Essa falta de liberdade que os deixa angustiados, mas não basta consolá-los, é preciso tirá-los da sua condição. O Evangelho anuncia a libertação de toda forma de escravidão, física e moral, já nesta vida, antes mesmo da vida eterna. Há uma clara ruptura entre a pregação de Isaías e a de Jesus, o hoje. O que em Isaías era um anúncio se torna realidade em Jesus. Torna-se o presente, o hoje da salvação. O feliz anúncio que Jesus propõe aos seus ouvintes não é uma doutrina, mas é Ele mesmo. Ele é a salvação e o caminho para alcançá-la. A graça concedida por Deus ao homem passa pela sua pessoa. Aliás, é Ele mesmo. Esta graça e essa salvação se destina a cada homem, independentemente da sua terra de origem, das suas condições sociais, da sua fé religiosa. O exemplo de Elias e Eliseu citado por Jesus mostra que a salvação não é destinada apenas aos judeus, mas é para todos. Jesus veio anunciar ao mundo uma mensagem feliz de cura e libertação, de liberdade e de graça. Os destinatários desta alegre mensagem são os pobres, os pecadores arrependidos. O ano da graça do Senhor é o tempo do perdão que Deus concede a quem se aproxima dele com sentimentos de humildade e pequenez. Com o provérbio "Nenhum profeta é bem-vindo na sua pátria", Jesus traça o seu destino como profeta desconhecido, marginalizado e desqualificado por todos. Ele prevê, a partir de agora, o endurecimento do povo de Israel e a eleição dos povos pagãos. Já no final desta passagem, caminhamos para sua tumultuada eliminação, fora da cidade, como o Evangelho contará mais tarde. A forma como Jesus escandalizou seus concidadãos é idêntica à forma como nos escandaliza hoje. A tentação de domesticar Cristo é para todos e sempre, mas Jesus não se deixa cair na armadilha, ou é acolhido bem, ou simplesmente não tem como ficar com ele. Hoje a igreja celebra a bem-aventurada Ingrid Elosdotter, viúva e freira dominicana. Ela nasceu na Suécia no século XIII e desde a infância se mostrou virtuosa, amável, caridosa, religiosa. Recebeu uma educação nobre e primorosamente cristã. Alma de ideais cândidos, viveu desde os primeiros anos num fervor de piedade que nunca falhou. As virtudes mais heróicas lhe pareciam naturais, e quando muito jovem, foi forçada por seus pais a contrair um casamento muito rico.
Casou-se na adolescência, como era o costume da época, mesmo contrariando sua vocação. Todo aquele esplendor mundano não a cegou, continuando a viver no mundo sem ser do mundo. Aceitou tudo com humildade e resignação e continuou a cuidar das obras de caridade que fundou para os pobres e doentes. Entre a população, tinha fama de santidade. Em 1281, já viúva, fez seus votos perpétuos. Com um fiel séquito de damas de honra, embarcou em uma longa peregrinação à Terra Santa, onde seu coração se iluminou ainda mais com o eterno amor ao Salvador Jesus. De Israel, ela foi para Roma e depois para São Giacomo de Compostela. De volta à sua terra natal, um único desejo a dominava: consagrar-se para sempre a uma vida de oração e penitência. Fundou um mosteiro sob as regras de São Domingos. Dedicou-se totalmente às orações contemplativas e à vida de rigorosa austeridade. Isso aconteceu no dia 15 de agosto de 1281, à presença do rei Magnus Ladulas, com a ajuda e o apoio do padre dominicano Pietro di Dacia e a autorização do bispo e do provincial. Morreu no dia 2 de setembro de 1282 no convento, quando era priora daquele mosteiro, com tal fama de santidade e de prodígios maravilhosos, tanto que seu culto logo se estendeu aos povos vizinhos. Em 1414, o bispo Canuto Bosson pediu autorização à Santa Sé para abrir o processo de canonização. Encalhado em 1448, o processo recomeçou no início do século seguinte. Embora não tenha chegado a uma canonização formal, levaram a solene tradução de suas relíquias em 29 de julho de 1507, por autoridade do Papa Alexandre VI. Presente o rei, uma grande multidão, todos os bispos da Suécia e, obviamente, os pregadores daquela época. Rezemos. Após dedicar-se à família, entregou-se totalmente à vida contemplativa. Dai-nos um desejo ardente de oração e contemplação, mesmo em meio às atividades do dia. Que a oração se torne prioridade em nossa vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa segunda para você e que a luz do Senhor esteja sempre iluminando os seus passos. Até amanhã.